Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Hoje trabalharemos com folha de pagamento. Folha de pagamento com auditoria de fórmulas. Tudo bem? Caso fique muito comprido, fique muito extenso, vou dividir em duas partes. Porque a gente vai trabalhar auditoria de fórmulas no Excel. E quando se fala de auditoria, a gente precisa ir com mais calma, explicar para você tintim por tintim, cada detalhe das fórmulas que a gente vai usar. Analisando a tabela principal, a gente tem aqui as informações dos funcionários, código que ele tem lá na empresa, qual é o código da profissão, do cargo dele lá na empresa, e outras ademais. Temos a tabela auxiliar, tabela de cargos e salário, INSS, imposto de renda retido na fonte, que é o IRF. E salário mínimo que está aqui também. Bom, o que a gente vai fazer? Antes de começar aqui, eu gosto de dar nome para quando eu tenho tabelas que não estão dentro da tabela principal. O que é isso, cara? Eu cliquei aqui, por exemplo, no número de salário mínimo. Se você observar aqui em caixa de nome aqui, aparece salário mínimo. O que é isso que eu fiz? Eu cliquei na célula, vim aqui e digitei o nome salário, underscore, não pode ter espaço, mínimo, tá? E dei Enter. Vim aqui também em tabela de cargos e salário e digitei tab.cargos. A mesma coisa eu fiz aqui em INSS, a mesma coisa eu fiz aqui em IRF. Poxa, onde que eu faço para editar ou excluir alguma dessas informações? Eu vou editar uma aqui com vocês. Você vem aqui em Fórmula, Gerenciador de Nome. E tu vai ver que aqui tem imposto de renda, o INSS, o salário mínimo e tabela de cargos. Vou editar aqui tabela de cargos. Então eu vou excluir essa aqui para você ver como que faz. Vou fazer aqui o seguinte, ó, vou selecionar, definir nome. Ele pega a primeira referência aqui na tabela, próximo aqui. E qual é o nome que você quer dar para isso aqui? Vou dar o nome de tabela, cargos. E vou dar OK. Pronto, agora esse intervalo aqui recebe o nome de tabela de cargos. Vou fechar. Então, caso você queira excluir ou editar alguma informação, é aqui dentro em gerenciador de nomes que tu vai fazer isso. Tudo bem? Então, vindo aqui, vamos agora mostrar aqui o cálculo para vocês, tá bom? Antes de começar a fazer o cálculo, eu vou dividir a minha planilha. Ok, acho que agora ficou muito mais da hora para a gente poder trabalhar. Vamos entender aqui. Eu tenho aqui o código 4, que eu vou ter que buscar o código dele dentro dessa tabela aqui. Ele encontrando o código, ele vai trazer o cargo e depois ele vai trazer o número de salário. Poxa, eu posso usar várias fórmulas? Pode. Mas, para ficar bem simplificado aqui, a maioria das fórmulas aqui nós vamos usar o C, que é a fórmula de condição. Então, eu vou dar uma condição para que ele seja, se o teste lógico for verdade, ele traz um resultado. Caso esse teste lógico não seja verdade, ele traga outro resultado. Mas tudo isso com auditoria de fórmula, tá bom? Então vamos aqui. Calculando então o cargo, a gente vai analisar se esse código existe, eu vou buscar o cargo que ele possui aqui na empresa. Caso esse código não exista, eu preciso indicar para o Excel para mostrar um erro aqui dentro para nós. Então vamos embora calcular isso daqui. Vou digitar aqui dentro da barra de fórmulas igual C ou. Por que o ou? Porque eu vou analisar duas coisas aqui. Eu vou analisar os valores do código aqui menor que 1 e vou analisar para os valores maiores que 17, ou seja, se o teste lógico aqui, ó, isso aqui é o teste lógico. Se esse teste lógico, se o código não existir aqui dentro, eu quero que ele traga para mim o quê? Eu quero que ele traga para mim que esse código não existe. Está acontecendo algum erro aí, cara.
Mas, se esse código existir, eu vou fazer uma procura vertical. Procura vertical, o valor procurado é o código que está aqui dentro, que é o 4, né, na célula B6. Dentro de qual tabela? Tabela de cargos e salário. Ponto e vírgula, qual é o índice da coluna que eu estou buscando? Não é o cargo? O cargo está no índice 2. É a coluna 2. Agora fecho parêntese para o PROC V, parêntese para o C. E vou dar Enter. Olha que legal, chefe de expedição. Se tu vier aqui botar 20, esse código não existe, vai dar erro, cara. Se esse código for 0, a pessoa está digitando o código errado. Código 4 existe? Código 4 existe, é o chefe de expedição. Vou dar 2 cliques aqui. Poxa, eu poderia usar o se erro? Não. Por que não poderia usar o se erro? Vamos usar aqui, na primeira mesmo aqui, ó. O se erro, cara, ele vai acontecer da seguinte maneira. Eu vou digitar aqui em cima. O se erro vai funcionar da seguinte maneira. Vou usar aqui o PROC V. O valor procurado é esse. Na matriz tabela de cargos, código 2. Vou botar aqui um ponto e vírgula. Vou escrever erro. Fechar parênteses, né? Beleza, aqui tá certo. Vou colocar 0. Erro. Mas olha só, vou colocar código 18. Deu secretária. E secretária não é código 18, cara, é código 17. Então, nesse caso aqui, se erro, a fórmula se erro, esquece, cara. Tá bom? A gente vai usar se ou para analisar isso daqui. Então, vou voltar ao código 4. Bonitinho ali para nós. Eu vou pegar essa seleção aqui, aproveitando que a gente havia puxado aqui, né? Dando 2 cliques. Lá em página inicial, formatação condicional, realçar a regra da célula, texto que contém. Vou digitar aqui dentro, erro. Se aparecer erro aqui dentro, vai ficar nessa cor aqui, ó. O preenchimento, ou seja, o fundo da célula vermelho claro. E o texto vermelho escuro. Tu poderia personalizar, mas não vamos mexer não, a ideia não é essa. Vou dar um OK. Qualquer código aqui agora, se eu botar um valor nada a ver, já vai dar erro para nós. Aí já volta ao normal. Número de salários. Continuando com auditorias ainda, tá? Vamos clicar aqui e digitar na barra de função. Igual se. Se o que, cara? Se aqui dentro, ó, apareceu o que escrito, eu não sei o que você digitou. Eu estou digitando o erro porque eu digitei erro caso aconteça algum dado não correspondente ali dentro, tá? Então, caso de erro, ponto e vírgula, vou colocar um conjunto vazio para esse cara. Esse conjunto vazio poderia ser representado por 0 aqui, tá, gente? Só que eu não quero que apareça 0. Eu quero que apareça aquele tracinho. Então eu coloco aspas, tracinho, aspas, ponto e vírgula. Então, se o teste lógico der erro, vai vir aquele tracinho. Caso contrário, nós vamos fazer uma procura vertical. A procura vertical vai procurar esse código 4, o código 4. Encontrou o código, é 4. Qual é o salário dele? 7 salários. Então, vamos lá. Eu estou buscando o código 4 dentro da tabela de cargos. E qual é a coluna que me interessa agora? O índice 1, 2 ou 3? É o índice 3, porque o índice 3 é onde tem os salários. Agora eu vou fechar o parêntese do PROC V e o parêntese do C. E dou Enter. 7 salários. Vamos errar aqui de propósito? 0. Aparece aquele erro. Não existe, tá? Então, foco nisso daí. Vamos dar 2 cliques para ele preencher automaticamente. Salário bruto. Salário bruto é legal, né, cara? A gente vai ver se esse código existe. Ele existindo, eu vou pegar e multiplicar o número de salário
vezes o salário mínimo. Se você não fizesse auditoria, eu sei que você faria assim, ó, clicaria no número de salários, multiplicaria por isso aqui. Dá aquilo ali. Mas vamos botar um código que não existe aqui? Olha só. Aí a sua tabela fica feia, né, cara? Então a gente vai auditar isso daqui. Deixa eu apagar. E vamos fazer aqui. Igual se. Se o quê? Se aqui dentro for igual a erro, tu coloca o texto que tu digitou, cara. Se aqui dentro der erro, não vai aparecer nada. Se esse código existir ali dentro, então eu vou pegar um número de salário e multiplicar pelo salário mínimo. Vou fechar o parêntese e vou dar Enter. Olha que legal. Se eu botar agora um código inexistente, ele fica com aquele tracinho. Botar o 4, ele volta o salário bruto aqui. Show de bola, né? Vou dar 2 cliques. Vamos analisar agora o INSS. INSS, cara, não é mais essa tabela. A gente vai para a tabela do INSS aqui. Todo INSS é calculado em relação ao salário bruto, tá? Então, a gente vai analisar aqui o salário bruto desse cara, 8.840. Vou pegar 8.840 e multiplicar pela alíquota dele. Então, a alíquota dele, ele está nessa alíquota aqui, ó. Desse intervalo de 3,1 salário para cima, a alíquota é de 14%. Então, 8.000 vezes o 14%, 1.001 quebrado. Beleza? Bora fazer então? Vamos digitar ali em cima. Igual se. Se o quê, cara? Aquele esquema, gente. Se aqui dentro for igual a erro, conjunto vazio com aquele tracinho lá dentro. Mas, caso não dê erro, esse código, se ele existir ali, e se esse código existe, logo ele tem um salário bruto, logo ele tem um número de salários, é lógico, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o seguinte, ó. Eu vou usar o PROC-V, na qual eu vou buscar o número de salário primeiramente, tá? Eu vou buscar o número de salários que esse cara tem para ver qual é a alíquota dele. Então, vou clicar aqui no número de salário, ponto e vírgula. Qual é a tabela que eu estou buscando essas informações? INSS. Ponto e vírgula. Qual é a coluna, ou seja, qual é o índice? Coluna 1, 2 ou 3? Coluna 3. Aí eu fecho o PROC-V. Vou multiplicar o valor que eu encontrar, caso ele exista, vou multiplicar a alíquota vezes o quê? O salário bruto. Aí eu fecho o parêntese do C. Vamos dar Enter? Olha que legal. Se o código não existe, ele não calcula para mim. Mas se o código existe, ele já calcula para mim. Vamos fazer uma continha aqui, igual esse cara vezes o 14%. Bateu? Lógico que bateu. Então, tá certo para nós. Vou dar 2 cliques para ele calcular para nós automaticamente. Agora, salário família. Salário família, tem empresa hoje em dia que ainda paga, viu? Tem empresa aí na qual os caras ganham muita grana. Depende, tem escritório de advocacia que paga 14º salário, que paga auxílio salão. Tem, cara. Vamos analisar o número de dependentes. Então, havendo salário, se esse cara existe na empresa, logo a gente vai analisar se ele tem filhos. Tendo filhos, a gente vai fazer a conta aqui então. Aí tem que ver na empresa, cara. Se na empresa tiver essa função, calcula. Se não tiver, simplesmente vem aqui e exclui isso daí da sua tabela. Ou oculta, né? Se quiser ocultar. Mas vamos calcular aqui, já que está aqui na nossa tabela. Vamos analisar então. Código C. Se o quê? Se aqui der erro, não pode existir nada
lá na empresa para esse cara, tá? Mas existindo, a gente vai calcular então o seguinte, ó. Vamos pegar o salário mínimo e dividir por 8, que multiplica o número de dependentes. Por isso que eu estou falando para você. Tu tem que ver qual é o cálculo que utiliza aí na empresa se houver isso. Aí tu dá Enter. Então, como esse cara tem 2 filhos, vai receber 303. Se eu botasse um filho, 151. Tá? Vou voltar para 2, vamos botar aqui código 0. Ó, não existe. Então, se ele não existe, ele não vai ter salário família aqui na empresa, cara. Simples assim. Tá bom? Vou dar 2 cliques aqui. Olha só, tem local aqui que não aparece nada. Por quê? Porque ele não tem filho. Tá? IRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. Vamos aqui para a tabelinha do lado. Essa tabelinha aqui, tu tem que olhar se ela está batendo com os dados atuais aí e percentuais da sua empresa, tá? Eu não atualizei isso daqui porque, de repente, na sua empresa não tem, ou se a sua tem, verifica aí se está batendo com isso aqui. Se não tiver, atualiza aí os dados. Eu não atualizei não, eu deixei isso aqui mesmo, tá? Então eu vou focar nesses valores aí. Imposto de renda retido na fonte. Bora lá? É aquele mesmo esquema, cara. A gente vai analisar se tem erro lá para trás, tá? Se houver erro, esse cara não é calculado. Então, igual se. Se o quê? Se aqui dentro for igual a erro, se for igual a erro, conjunto vazio para esse cara. Esse cara não vai receber o desconto aqui do imposto de renda retido na fonte. Tá? Agora, se ele existir, vou usar o PROC-V. PROC-V eu vou analisar o quê? Eu vou analisar o seguinte aqui, eu vou analisar o número de salários, para a gente poder buscar uma alíquota aqui, tá? Então, vamos analisar aqui. Se em D6 da tabela imposto de renda retido na fonte, qual é a alíquota que eu estou buscando? Qual é a coluna? 1, 2, 3. Então, eu venho aqui e digito 3. Vou fechar parênteses e vou multiplicar por quem? Por quem eu multiplico? Pelo salário bruto, cara. Então, o imposto de renda retido na fonte, a gente vai analisar se o código existe, se esse teste lógico existir, ou seja, se for erro, esse cara vai vir contra sim, porque ele não existe lá na empresa, né? Caso contrário, se não der erro, ele vai procurar isso aqui para nós. Ele vai buscar qual é o número de salários. No caso aqui está dando 7, né? 7, então, está aqui na alíquota de 3%. Eu vou pegar, então, a alíquota de 3% e vou multiplicar pelo salário bruto, que é 8.884. E vamos agora fechar outro parêntese. O outro parêntese eu estou fechando para o si. O primeiro parêntese aqui do PROC-V ficou vermelhinho, e agora ficou branco porque é o parêntese do si. Vamos dar Enter? Pronto, ó. Bora fazer a conta aqui do ladinho para você ver se deu certo. O salário bruto, que multiplica a alíquota de 3%. 254,52. Então deu certo? Deu certo. Vamos dar 2 cliques? Olha que legal. Poxa, peraí, por que esse cara não tem nada? Porque ele está até os 3 salários mínimos. Ó. Todos os valores aqui de 3 salários mínimos, até 3 salários mínimos, não vai ter desconto do imposto de renda retido na fonte. E da hora, né, cara? Show de bola. Total de descontos. Total de desconto é da hora. Total de desconto é assim, ó. A gente vai pegar o INSS e vai somar com o imposto de renda retido na fonte, cara. Então, eu estou pegando o INSS, somando com o imposto de renda retido na fonte. E dou Enter. Que coisa, hein, cara? R$ 1.442, que vai para o governo federal. Para ser usado como? Não sei, cara. Então, se fosse possível, né? Se o governo não pegasse
esse INSS, se você pudesse investir isso, cara, todo mês tu investisse esse dinheiro ali, esses 1.444. Vamos pegar só do INSS? Cara, 30 anos depositando esse valor aí, meu amigo, e cara, você teria uma aposentadoria muito boa, cara, muito boa. Mas vamos para cá. Vamos viver de utopia não, né? Salário líquido igual, eu vou pegar o salário bruto e subtrair do total de desconto. E vou dar Enter. Tu recebe apenas dos 8.484, apenas 7.000. Porque os outros foi para ser usado para pagar mordomias de políticos. Não é verdade? Nice! Bom, tabela principal já foi preenchida, bonitinha com as informações. Eu vou agora tirar essa divisão, porque eu não preciso mais dela. Tá? E vamos ver aqui, total de salários pagos. Bora ver isso agora, como é que funciona ali? Eu vou analisar o que aqui, cara? Eu vou analisar o salário bruto ou eu vou analisar o salário líquido? E aí? Você está lá na empresa lá e precisa analisar uma dessas coisas aí. Qual que eu analiso? O salário líquido ou o bruto? Ô filho, ó, você analisa é o bruto, tá? Você vai analisar bruto aqui, tá bom? Para não ter lavagem de dinheiro lá, né? Auditorias aqui, meu filho. Então, vamos calcular da seguinte forma. Igual, soma. Eu vou somar, então, o salário bruto. Ó, selecionei todo esse intervalo salário bruto. Tu percebeu que aqui apareceu E6 e até E27? Isso é um intervalo. Se eu quisesse dar um nome para ele, poderia. Ó. Seleciono. Aqui dentro eu vou digitar. Dei nome de salário bruto. Dei Enter. Vou vir aqui agora. Ó, igual, soma. Salário bruto. Ele já pega todo o intervalo para nós. Ó, e vou dar Enter. Então, o salário bruto ali na empresa foi de 181 mil. Vou centralizar aqui para ficar mais bonito. Média de salários pagos igual média. Média tem acento, né, gente? Não esquece de pôr acento. De quem? Do salário bruto. E dá Enter. Maior salário pago igual máximo. Máximo de quem? Do salário bruto aqui. E dá Enter. O menor salário pago é o mínimo de quem? Do salário bruto. E dá Enter. Olha que legal. Show de bola, né? Então, várias informações aqui, eu baguncei aqui, né? Fui centralizar e não centralizei direito. Aqui, ok. Bom, então tá aí. Imagina lá na sua planilha lá, que você não tem os códigos aqui, ó. Tu vai digitar os códigos aqui que você está fazendo lá a planilha, saiu um funcionário, entrou, mudou de código, mudou o cargo. Então aí, cara, tá vendo tanto que ficou bonitinho de cá, ó? Como de cá a gente não colocou para ele analisar se houvesse erro, ficou aparecendo o valor ali dentro. Então, para arrumar isso, você poderia vir aqui, ó. Eu vou apagar aqui e fazer aquele esquema, ó. Se aqui dentro aparecer erro, ele vai ficar com o conjunto vazio. Não havendo erro, eu vou pegar o quê? Total de descontos aqui. Eu vou pegar o INSS e vou somar mais quem? Mais o imposto de renda retido na fonte. Tá vendo que não dá para clicar aqui dentro? Ó? Então aí eu tenho que olhar a célula I6. Por isso que eu gosto de digitar aqui em cima, porque daí eu conseguiria clicar aqui dentro bonitinho. Ó. Então aí eu vou fechar parênteses. E vou dar 2 cliques aqui agora. Ó. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Ó. Vou digitar aqui dentro. Igual se. Se o quê? Se aqui dentro aparecer erro, esse cara não existe, não recebe nada ali. Como é que eu vou botar um desconto de algo que não tem? Mas caso ele exista, eu vou pegar então o salário bruto, subtrair o total de descontos, aí fecha parêntese. Bora ver agora, eu vou dar 2 cliques aqui e vou apagar os códigos aqui. Olha só o tanto que fica mais organizada a tabela, sem aquele monte de dado errado, que parece que a sua tabela está com coisas erradas aqui, né?
Então, cara, tenta fazer a auditoria das suas fórmulas, tenta mostrar para o seu funcionário, para a pessoa que organiza as planilhas, que ela pode muito bem deixar a planilha muito mais organizada. Beleza, gente? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Abraço a todos e até a próxima aula. Paz!